bem-vindo. Vocês estão na igreja?
eu não sou contra, né, que diminuiu a rotação, não é isso, Ciro? Né? Se ficar muito quente, a gente aumenta, tá bom? Vou começar com uma palavra de oração. Eu quero pedir a vocês que orem pelo Robson e pela Michelle. O Michelle está fazendo um tratamento muito sério, vai ser muito difícil o diagnóstico dela, e agora o convênio resolveu descredenciar. Ela está usando demais o convênio. Eu nunca vi um convênio descredenciado que você está pagando demais. Mas ela está usando demais o convênio, porque eles esperavam que ela não ficasse doente. E eles cortaram. Mas agora, para ser atendida, ela precisa de uma liminar. Já pegou, né? É um absurdo, infelizmente, é um absurdo. Que convênio que é? Unimed, é dos médicos, poxa. Tudo a ver com aquele voto de hipócritas. Pai, eu desejo que o nosso meditar na tua palavra seja transparente e verdadeiro. Eu peço que todos nós estejamos conduzidos pelo Senhor na expectativa de aprendermos mais sobre Ti. Pai, colocamos a vida da Tua serva nas Suas mãos. Esse difícil diagnóstico dela. E este problema na justiça. Que o Senhor dê a vitória, porque ela vem sempre do Senhor. Queremos colocar não somente a vida dela nas Tuas mãos, mas o nosso país. Porque, infelizmente, corrupção é uma das palavras mais usadas para definir o modo como nossas autoridades estão agindo nos nossos dias. Portanto, tem misericórdia deste país, de nossas vidas, da Tua igreja aqui, em nome de Jesus. Amém. Deveria haver uma chance de a gente fazer uma laje assinada para coisas desse tipo, né? Isso me incomoda, essa injustiça, essa falta de... Pois não. Pastor, tem um site, o Reclame Aqui, que eles podem colocar isso aí e isso se espalha por redes sociais. A Jane fez isso com a Que Bom e resolveram assim muito rápido, ligaram para ela depois para que ela retirasse a reclamação dela do site, porque já havia sido resolvido. De repente pode ser um meio para, porque isso é um absurdo. Na verdade, só para a gente tem um documento formal deles dizendo que eles não aceitam ela. Então não adianta propor, não adianta já a ANS já reclamei, propor. O último caso foi pedir a liminar. Então reclamar aqui não vai adiantar. Não, eu digo assim, eu digo assim, para espalhar. Eu digo assim, para espalhar, mas eu falo que é negativa contra eles. No sentido de mostrar qual é o plano. Isso, né? Se por orientação do advogado, fala assim, como propaganda negativa agora, pode ser usado contra a gente. Então, a gente vai manter o silêncio e esperar a decisão do juiz. Se tiver repercussão negativa, que bom que você deu essa. E aí eles. Vamos saber, gente. Eles insistiram com a Jane para que ela retirasse lá a convidada, mas ela deixou. Irmãos, a primeira coisa que a gente deveria entender sobre esse estudo do ser de Deus é a fonte. Onde que a gente vai aprender com mais certeza a respeito de Deus? Abra aí a sua Bíblia, Salmo 119, verso 16 e outro lê o verso 97.
119, verso 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. A fonte segura do conhecimento a respeito de Deus é a Bíblia. Ao longo da história, nós temos várias metodologias para ter conhecimento de Deus. Lá no passado, os gregos antigos criaram seus deuses a partir de uma teologia, o estudo de Deus, que a gente chama especulativo. Eles imaginaram, eles viram que não podia se resumir a natureza só ao que via, e criaram o que a gente chama de mundo ideal. Disseram, nesse mundo ideal existe uma divindade, e eles criaram diversas divindades a partir de uma ideia especulativa, quase filosófica. Ao longo da história, gerou-se também a teologia natural. Cada homem faz a sua percepção de Deus, talvez a partir dos elementos que tem. E de fato, você vai ver, por exemplo, a concepção do Deus dos aborígenes, dos tupinambás. Você passa a ter uma construção a respeito da divindade feita, como a gente fala, uma teologia natural. As pessoas inferindo como seria Deus, o que Ele é e o que Ele faz. Então, se a gente fosse só viver de uma teologia especulativa e natural, cada pessoa teria a sua divindade. Cada um teria o seu Deus. Porque cada um iria imaginar Deus segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Tanto é que muita gente vai dizer o seguinte, que Deus é uma projeção dos pensamentos, do ser humano. Então é assim que as pessoas, no geral, intuem, percebem, tentam entender Deus. Cada um entendendo o seu jeito. Você já viu que essa matéria de religião e de Deus, quase todo mundo é especialista, né? Você que uma pessoa fala, e aí, você tem alguma religião? Não, eu busco Deus do meu jeito. Aqueles que ainda entendem que a religião é importante, ela não busca Deus do seu jeito. E até temos de cada um, poxa, o importante é o sentimento. No final das contas, tudo é um Deus só. Alá, Buda, o que mais? Maomé. Não, Maomé já é um profeta, né? Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. É assim que eles falam. Então, não, tudo Deus, só tem nomes diferentes. Não, gente. Essas expressões da divindade, que partem daqui para lá, não são iguais. Alá não é igual ao Deus do cristianismo. Como que eu sei? Pelos atributos que lhes são dados, ou atribuídos, seria redundante, as qualidades que lhes são atribuídas. O nosso Deus é diferente de Buda. Veja, nós precisamos então de uma fonte mais segura, porque se cada um for o seu Deus e cada coração, cada mente pode gerar uma percepção de Deus e pode estar equivocado em alguma coisa, qual é a fonte segura? Então nós entendemos, nós cristãos protestantes, e em particular reformados, nós entendemos que a teologia não se faz daqui para lá, do homem para Deus, não é uma especulação humana. A teologia é feita de uma outra perspectiva. Ela é revelacional. Ela é Deus dizendo para o homem e alimentando
isso? Nós entendemos através das Escrituras. Nós entendemos que a Bíblia é a única fonte segura de conhecimento a respeito de Deus. Pergunta: nós precisamos mesmo conhecer Deus, saber detalhes? O importante é só entender a lei, entender a sua lei, e entender a sua lei fazer o que ele gosta? O que vocês acham? Bom, eu falando desse jeito, eu praticamente induzo a resposta, né? Mas o que vocês acham? Cada vez sem briga, vou dar oportunidade a todo mundo. Não basta só eu saber o que eu devo fazer e depois o resto Deus resolve? A pergunta é: eu preciso mesmo saber detalhes sobre Deus? Por exemplo, eu preciso saber que Deus é eterno, não é só eu obedecer a lei dele que é tudo certo. Por exemplo, a lei do Brasil, eu preciso saber quem foi o legislador, eu preciso saber detalhes sobre o legislador, saber se ele era alto, se ele era magro, ou o importante é obedecer a lei? Mesma coisa, é importante eu saber detalhes sobre Deus? Ou é só o importante é obedecer a lei? Ou é melhor eu entender a lei de Deus do que entender o próprio Deus? O que vocês acham? Entender, conhecer Deus para saber em quem você crê, qual é o tamanho do poder dele, porque isso vai te sustentar em todos os momentos da sua vida. Certo? Saber quem é Deus, quem você serve. Ok, lá atrás. E se convida, né? E se propõe que você sempre saiba mais dele. E se propõe sempre que você o entenda melhor. A primeira conversa com Moisés na sarça foi nessa direção de se apresentar e mostrar e falar: eu sou isso, eu faço isso, quero isso. E Moisés colocou, seguida vez, começou a colocar alguns iniciais questionamentos, ele foi continuando. Se falar que te enviou falar isso, se falar que não quer você fala isso, e Moisés continuou outra vez. Então, questionar é necessário, se aprofundar é essencial. O que Deus em nenhum momento quer é alienação, é subversão. Eis a diferença dele para outras crenças. Pegando esse gancho aí, lembra quando Deus chega para Moisés, todo poderoso chega para Moisés e fala assim: vai lá e liberta o meu povo. A primeira coisa que Moisés faz é falar: mas vou dizer o que para eles? Quem foi que me mandou? Deus não quer um relacionamento baseado numa disciplina legal somente. Ele não deseja que o nosso relacionamento com Ele seja baseado na obediência tão somente legal, mas que seja um relacionamento de amor. Aliás, a lei de Deus se resume em que palavra? Amor. Veja, quando Deus dá a sua lei, o intento de Deus não é só colocar a gente na linha, no trilho. O intento de Deus não é só que você faça, é o seguinte, igreja, eu quero que vocês façam tudo que é certo, então não faz isso, não faz aquilo, faz isso. Não é só uma questão de obediência e desobediência. Deus quer que o seu coração se apegue a Ele. O objetivo da lei de Deus é que nós o conheçamos. O objetivo não é só Deus dizer o que é certo e o que é errado. Porque às vezes a gente pensa que a nossa fé é só saber o que é certo e o que é errado. E a gente constrói, muitas vezes, regras. E a gente se satisfaz com elas. Tem que ser desse então é uma regra. Se é regra e eu obedeço, então eu estou numa boa. Será que é só isso? Abra aí a sua Bíblia, Isaías capítulo 1, verso 3. Isaías 1, 3.
o resultado dessa falta de conhecimento de Deus gerou o quê? Uma obediência legal, mas não amor. Quem achar pode ler? O Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Veja, esse povo se aproxima de mim, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, assim, o propósito de conhecer Deus não é meramente para satisfazer nosso anseio de conhecimento. O propósito de conhecer Deus, de entender Deus, é amá-lo mais. É eu ter um despertamento para amar Deus e entender Deus. Então, a Bíblia é essa fonte segura. Porque se eu construo um pensamento sobre Deus baseado no que eu acho, o problema é que eu posso errar. Eu posso chegar a um conhecimento equivocado de Deus. Vamos dar um exemplo de conhecimento equivocado de Deus. Deus é amor, não é isso? A Bíblia não diz que Deus é amor? Deus é amor. Então, se Deus é amor, Ele nunca faz nada que te desagrada. É verdade isso? Não? Ele faz coisa que me desagrada? Você está fazendo errado, não ele. Ele é justiça também. Ele não responde o pecado do meu coração, ele é justo. Ele é justo. Então, quando Ele desce a linha em mim, Ele está sendo justo. Porque ele está me corrigindo em amor. Mas tem gente que acha que isso não demonstra o amor de Deus. Deus sempre vai compreender. Tem gente que acha que o amor de Deus ele é tão grande, e por isso Ele sempre vai me entender. Ele sempre vai fazer o que eu quero. É lógico que ser um Deus amoroso não implica em fazer o que eu quero sempre, né, gente? Nós temos filhos, né? Se eu for fazer só o que as minhas filhas querem, vai dar certo. E quando a gente faz só o que os filhos querem, a gente diz só sim para os filhos, a gente tem dificuldade para dizer não para os filhos, a gente cria um monstro. Desculpa o exagero. E chega uma hora que você não consegue dizer mais nada. Por amor, a gente tem que dizer um não bem sonoro para os filhos, não tem? Tem hora que a gente tem que dizer não. Não, não e não. Na hora que a gente. Por que não? Porque eu sou o pai. Minha filha, eu falei, filha, vai lá no setor, pega o computador do pai. Por que eu, pai? Senti uma ameaça, Por que não, filho? Por que não, pai? Por que eu, pai? Porque eu sou seu pai e estou mandando você fazer. Sei que pode parecer dessa, mas há que haver, que acontecer uma relação de submissão. Será que toda a minha ordem, eu tenho que dar às minhas filhas toda a explicação para que elas possam
conhecesse e me conhecerá, certamente, ela sabe que eu não vou pedir o livro só para... é que eu quero ver você trabalhando. Ela vai entender a dinâmica dessa nossa relação. E entendendo a dinâmica da relação, ela não vai se sentir explorada pelas minhas ordens. É a mesma coisa a nossa relação com Deus. Se nossos filhos nos conhecerem melhor, conhecerem o nosso amor por eles vão entender o valor da obediência, sem ser obediência legal, obediência pelas ordens. Eu sei que meu pai está me mandando melhor para mim. Nós erramos, às vezes, sendo déspotas. Nós podemos falhar, mas Deus não. Então, esse nosso Pai Celestial, Ele é perfeitamente amoroso, perfeitamente justo e tão amoroso a ponto de sempre nos ordenar melhor. O povo de Israel não entendia isso. Mesmo que não pareça. Oi? Mesmo que não pareça melhor. Mesmo que não pareça a mim. Verdade. Só para exemplo, Hebreus capítulo de número 10. Hebreus 10. Hebreus 12, verso de número 4 até o verso de número 13. Vamos fazer uma leitura rápida disso, cada um lê um versículo, eu começo. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Vamos lá, gente. Estais vencidos da exortação, e como ao filho que se torna convosco. Filho meu, não menosprezes a comissão do Senhor, nem os males vão poder essa culpada. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita como fugir a quem disser. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, e que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e nos respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Ele
tira a mão, nós morremos. Então, assim, o nosso Deus, nós precisamos discernir para poder servir e amar o outro. A importância do conhecimento de Deus, então, está fundamentado na sua necessidade de amar a Deus mais. O objetivo disso é o aumento do amor. Quanto mais a gente conhece uma pessoa, você pode dizer assim, quanto mais eu conheço a minha esposa, mais eu amo a minha esposa. Não é, Beto? Mais eu conheço você, então chega lá, é moral. Quanto mais eu te conheço, mais eu te amo. Bom, mas também eu ia falar isso, mas também tem outro lado. Quanto mais eu te conheço, mais eu conheço seus defeitos. Mais eu fico com o pé atrás. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais nós saberemos quão perfeito Ele é. Nós vamos descobrir quanto Deus é sábio, quanto Deus é santo, quanto Ele fez as coisas certinhas. Eu casei com a pessoa certa, veio de Deus, porque Deus não faz nada errado. O problema nosso, sabe o que é? É que nós queremos entender a vida sempre a partir de nós mesmos. Isso tem a ver comigo e com você. Com vocês. Eu e Laura, nós não estamos nos entendendo muito bem. Deus colocou a gente na mesma igreja, colocou a gente muito perto, mas a gente não se entende. Porque quanto mais eu conheço o Laura, mais ele tem problema. E vice-versa. O problema é que eu quero entender o Laura a partir de mim, do que eu acho certo. Eu tenho que fazer uma pergunta: por que Deus colocou essa pessoa na minha vida? Deve haver alguma razão. Ela não pode ser só uma razão de me atrapalhar a vida. Quando eu tento entender isso a partir de Deus, eu acho até motivos, como disse Jesus, nos inimigos. Eu amo os inimigos. Ah, mas aí é difícil, hein? Jesus também pegou pesado, tem que amar os inimigos. É que quando eu os entendo a partir de Deus, eu entendo os motivos pelos quais Deus levanta inimigos. E tem sempre a ver com uma mudança em mim. Sempre que você pode entender a vida assim, sempre que um problema lá, por quê? Por quê? Por que aconteceu isso? Por que comigo? Eu sou do clube da Hepatite C. Tem mais gente aí, né? Mais gente do clube. Primeira coisa que a gente faz quando descobre que entrou no clube é por quê? Dependendo da pessoa, fala, tem tanta gente ruim no dia. Mas quando a gente entende qualquer coisa nesta vida a partir de Deus, e entende que Deus é sábio em tudo que faz, o nosso porquê muda. Ele vira para quê, a fim de quê. Olha lá. Pastor, esse conhecimento, né, que você está falando de Deus, eu acredito assim que isso faz parte da própria maturidade espiritual de cada um, né? Daquele negócio do que aquilo que o senhor falou na semana passada, da gente conhecer, para a gente poder até saber qual é a vontade dele, mas tem momentos, pastor, que a gente não vai entender mesmo. E aí acho que eu acredito que é o momento da gente acreditar na soberania de Deus. Mas isso já é conhecimento de Deus. Só vai
vai se entregar, olha, eu não entendi nada do que Deus está fazendo, mas como Ele é soberano, então ele só vai descansar na soberania de Deus quem conhece a soberania, quem entende como ela funciona. Por isso a gente precisa conhecer. Mas não é só para amar a Deus que a gente precisa de conhecimento de Deus. A gente precisa de conhecimento de Deus porque nós corremos um grande risco quando não o conhecemos, que é o laço do pecado. Abra aí no Romanos capítulo 1, Romanos 1, 28. É mesmo? Romanos 1, 28. Por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Por haver desprezado o conhecimento de Deus, o resultado, prática de coisas inconvenientes. Gente, a palavra inconveniente, ela, no nosso vocabulário, ela é uma palavra razoavelmente light. Quando a gente quer dizer, isso não é conveniente, a gente parece estar diminuindo a força do estrago que a coisa está fazendo. A palavra grega para coisas inconvenientes é podridão, apodrecimento. Vou falar uma coisa para vocês. Nós precisamos conhecer Deus, porque dentro de nós ainda habita o pecado. Quando a gente despreza o conhecimento de Deus, a tendência é tomar decisões inconvenientes, como o texto diz. É gerar soluções que apodrecem a nossa vida. Qualquer coisa que você é muito temente a Deus e você entende Deus, aí vamos pegar, por exemplo, você entende, não posso fazer isso, porque Deus é pesado. Se eu pôr o pé ali, eu já conheço Deus. Eu já sei que Deus não concorda com isso. Mas aí você vai. Pode esperar. Pode esperar. Mais cedo ou mais tarde, Deus é quando você suspende o conhecimento de Deus. Aí eu sei que Deus não gosta, mas eu vou fazer assim mesmo. Você desprezou o conhecimento de Deus, tentou agir, aí entra no inconveniente. Assim, esse trabalho de estudar o ser de Deus não é mero exercício intelectual, é uma necessidade. Você quer ser um crente, você quer. Não, eu vou mudar isso aqui. Não é ser um crente, você quer ser um ser humano, você quer ser uma pessoa cheia de equilíbrio, que vive para a glória de Deus e viva bem. Você precisa desse conhecimento, porque esse conhecimento produzirá no seu coração mais amor, um aumento do amor no seu coração, e esse conhecimento prevenirá você do mal, vai ajudá-lo a não errar. O conhecimento de Deus será uma proteção para você. Sim, leva a sério. Você precisa investigar mais. Conhecer a Deus é o fundamento da vida cristã. Sem conhecimento de Deus, eu e você estamos fadados ao fracasso. Abra aí João, o Evangelho de João 17, verso de número 3. O conhecimento de Deus, ele é mais também que só a vida material. Eu conheço Deus, eu vou evitar tomar decisões erradas, eu vou aprender mais de Deus, vou amar mais a Deus, então eu vou viver para o agrado de Deus. Não, ele tem um efeito ainda maior que a vida material. João 17, verso de número 3, ele diz: E a vida eterna é esta, te conheçam a ti,
Mas o conhecimento de Deus também produz em mim os efeitos da vida eterna. Porque é conhecendo a Deus que nós caminhamos para a vida eterna. Ele se revelará àqueles aos quais Ele dá a vida eterna. Isso foi Jesus que disse, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então eu espero que você tenha percebido o valor. Sim, obedecer é importante. Obedecer é importante, pastor. Lógico que é. Se eu sei que não devo fazer isso, não faço. Se eu sei que eu devo fazer aquilo, eu faço. Lembra que a obediência tem dois lados, né? Não é só o que eu não devo fazer. Obediência também inclui o que eu devo. Olha lá. Conflito. Logo foi contratado, você está vendo que eu estou revelando, estou sendo profeta, né? Sempre tem uma pedra no sapato. Esse conhecimento se dá primeiro mediante a um caminhar obediente ou mediante o conhecimento de amor da pessoa de Deus. Ou seja, esse processo que vem primeiro. O que vem primeiro é isso. Esse processo de conhecimento de Deus mas ele viveu fácil.
que você já havia primeiro despertar de Deus. Deus vem e me desperta. Deus convida, e aí no processo que houve uma promessa. E aí às vezes as pessoas se entendem a promessa de que Deus quer dar salvação, de que Deus vai nos dar vida em abundância, e as pessoas às vezes vão a Deus por essa promessa. Só que às vezes no percurso eles compreendem que o relacionamento com Deus é muito maior e melhor até do que as promessas que Deus tem. Sim. E normalmente é assim que funciona. Quando a gente começa esse relacionamento, a gente já vai concluir. A maturidade vai nos ajudando a ter um relacionamento com Deus mais consistente. Tá? Pastor, Pois não. Vai lá. uma dúvida conceitual. Né? Deus prova o amor dele quando coloca esse desejo ou esse núcleo de fé no nosso coração. Certo? O nosso processo de santificação, ele parte da nossa condição de ampliar esse núcleo, ou ele parte ainda do amor de Deus em nos dar condições de ampliar esse núcleo? Duas coisas. Mas assim, lembra que o processo de santificação, o material que nós vimos lá atrás, a gente diz que é um processo sinergético, duas energias trabalhando. Deus e eu. Estamos trabalhando pela minha santificação. É responsabilidade toda sua buscar a expansão. Mas você só alcança a graça de buscar a expansão por causa do Espírito Santo que atua em você. Então é sinergético. Não vai acontecer no processo de santificação se você falar, ô Santo Espírito, me santifica, e você fica. Ô Santo Espírito, transforma a minha vida. Então você vai ler a Escritura, você vai amar o próximo, você vai pôr ele na prova a sua fé. Não vai acontecer sair de um culto santificado. Ah, eu fui num culto só porque eu estava lá. Não, tem que haver um processo de ouvir a palavra, pensar nela, repensar a própria vida. Eu estou agindo. Então, para você, a gente tem que fazer como se a responsabilidade fosse só nossa. Mas sabendo que Ele nos ajuda. Então é grupo, é sinergético. Essa primeira ação é monergista. Ele vem e planta a fé. O que vem depois é sinergético. A primeira é uma energia só, uma força só, Deus. O restante, a expansão, sou eu e Deus. Agora, a Bíblia enfatiza muito você buscar a Deus. Quer ver? Isaías 55, 7. Famoso Isaías 55, 7. Oi? Oséias 6,3 tem um detalhezinho lá. Eu acho que é Isaías. Olha, eu só sei o seguinte, gente. Vocês têm Bíblia Coinada, tá? Aquela Bíblia do modelo. Todo mundo com Bíblia chique, essa daí. Esse texto que eu quero ler está do lado esquerdo no alto. Vou ver aqui. 55. Isso. 55, 6. O que achou? Buscar o Senhor. Aí depois tem o desdobramento. Deixe-me. Deixe o perverso o seu caminho, o ímpio os seus pensamentos, converter-se-á ao Senhor, e se compadecerá dele, e voltar-se-á, e volte-se para o nosso Deus, porque ele tem perdoado. Você vê, a ênfase de Isaías é na ação de expansão do homem. E ele fala, mas Deus se compadece de você quando você faz isso. Tá bom? Ok? Até aqui? Pastor, Vai lá. o senhor não acredita assim que quando o senhor fala, Como? o senhor não acredita que quando o senhor fala assim sobre esse, a gente conhecer a Deus, a gente ama a Deus porque Ele nos amou, né? Sim, eu falo não, a Bíblia fala. Não, o senhor está falando aqui não. Ah, falei também. Eu falo e a Bíblia fala. Eu só falo porque a Bíblia fala. E se eu falar uma coisa que a Bíblia não falar, manda eu calar.
eu fico assim, como é que eu vou falar? Eu fico assim um tanto reticente, porque quando eu quero saber se nos próximos estudos o senhor vai falar sobre as ferramentas para a gente conhecer a Deus, que acho que isso é muito, isso é muito importante, né? O Senhor, Deus nos conhece, a gente sabe o que a gente não pode fazer, e as pessoas, a gente fica, bom, então, mas eu vou buscar Deus então, e eu sei que Ele não quer que eu faça, tudo no campo da teoria. E na prática, né? Aí o Cláudio contou um negócio aqui, aí eu estou agora nessa aula sobre a gente ler a palavra, sobre o processo de santificação, né? Mas será que isso não é talvez o principal para a gente conhecer a Deus? Né? Porque isso eu acho que Eu falei assim, qual é a fonte segura desse conhecimento? As Escrituras, a Bíblia. Então, assim, meu conhecimento ele não pode ser o meu achômetro sobre Deus, o que seria mais adequado para ser Deus. Tem que ser a Escritura. Ele se revelando, não uma teologia que parte para daqui para lá, mas de lá para cá. Qual a ferramenta? Básica, basilar, Escritura. O que nós estamos fazendo aqui é pegando a Escritura e estudando juntos. O que não vai impedir que você faça isso em casa. O que está acontecendo estamos aproveitando que eu passei pela ferramenta, fiz o meu resumo do conhecimento de Deus, ou o resumo do Reverendo Heber, e agora nós estamos trabalhando esses conceitos. Qual a ferramenta básica para se conhecer Deus? Escritura. Conhecer o texto bíblico, estudá-lo, investigá-lo. A melhor maneira de fazer isso, ler em casa e também isso, crescemos juntos. Agora, eu também conheço Deus vivendo a prática da Escritura. Então eu digo assim, Deus é justo. E então eu creio, a Bíblia diz que Deus é justo, eu creio que Deus é justo. Mas conforme eu vou vivendo, eu vou descobrindo na prática como é que Ele opera essa justiça. Eu vou tentar, aos poucos, viu, César? Vou tentar aos poucos sempre lembrar isso. Tentar fazer, por exemplo, dar alguma dica de estudo bíblico pessoal. Como fazer, para que a nossa aula não fique só na teoria. Vocês consigam ter alguma ferramenta para fazer isso. Eu vou incluir isso. A oração, né? A oração, lógico, a oração é fundamental como uma prática da porque a minha preocupação com isso é ficar muito no campo assim, então eu vou estudar conhecimento. Só ora quem conhece a Deus. Quem ora pouco, quem tem dificuldade em uma vida de oração, tem um déficit de conhecimento de Deus. Escuta o que eu estou falando. Pode, vai, né? Existem nas tradições cristãs diferenças, né? Cada um faz isso. Nós entendemos o seguinte, que a Bíblia ela não determina a posição da oração. A Bíblia não diz sim, todo joelho se dobrará, mas lá não é oração. Não. Abra aí, Colossenses 2. Colossenses 2. Bíblia põe do lado direito no alto, bem na coluna de fora, tá? Colossenses 2, acho que é o 10, deixa eu ver. 2. Quer que vocês leiam o seguinte. Coloquei o texto errado. Filipenses 2. É que os dois são lá na direita. Filipenses 2. Filipenses 2, 9 a 11. Filipenses 2, 9 a 11. Desculpa. Vem cá, vai, ver se vocês fizeram café. Se fizer, você tem que. Pode ler, mano. Você achou?
ler aí pra gente. Espera só um minutinho. Filipenses 2, 9 a 11. Então, assim, nesse texto nós estamos numa expressão de, não é uma expressão de oração, é de reconhecimento. O grande rei vem em sua glória, aí todo joelho, crente, não crente, nós reconhecemos. Voltando à oração, de joelhos ou de pé, deitado, de que jeito? A Bíblia não prescreve uma posição, mas a Bíblia prescreve um sentimento na oração, o quebrantamento. Eu concordo o seguinte, que o dobrar de joelhos, nosso corpo, como tem um livro, tem esse título, nosso corpo fala, certo? Dependendo de como você se coloca em oração, de como o seu corpo se posiciona, você ajuda nessa percepção da alma. Consciência de prostração. Sim. Dobrar de joelhos, pôr o rosto em terra, ajuda no sentimento de. Como os muçulmanos falam. Então, muitos cristãos 3 vezes por dia, né? Nós protestantes brasileiros não temos esse costume como uma reação a práticas de outros grupos. Mas eu acho que ele favorece. Mas dizer que a Bíblia prescreve, não. A Bíblia não prescreve. Falar a experiência que eu tive. Eu saí de casa em oração, saí 6h20 da manhã. E aí cheguei no dia que estava lá, eu e mais 4 pessoas e uma criança. De repente ela contou me encostando. Ele ia nos assaltar. Eu saí orando, eu estava orando. E eles se encostando para nos assaltar. E aí a lotação eu fui embora. É a música que você viu, que eles eram assaltados, segue uma assaltada que precisa já para aqui no final. Porque a lotação veio, eles estão deles. É isso. E aí você não estava de joelho. Então é assim, nós entendemos, tá? Que a Bíblia não prescreve uma posição, mas que a Bíblia prescreve o sentimento da oração. Eu queria agora, deixando esse parênteses, só tocar no assunto de como a gente vai estudar, buscar esse conhecimento de Deus. Os atributos nós vamos dividir em 2 grandes grupos. Nós vamos dividir os atributos e vamos primeiramente falar dos atributos que a gente começa a chamar de atributos incomunicáveis. E depois os atributos comunicáveis. Só para explicar o que é isso, que a gente vai ver a partir das próximas aulas. Um atributo comunicável de Deus é uma qualidade que Deus tem e que Ele reparte com o ser humano. Por exemplo, Deus é amor? Deus é amor? O ser humano sabe amar? Sabe, gente? De uma certa forma. Não, o ser humano sabe amar. Não, lógico, o atributo de amor em Deus é perfeito. O atributo de amor em nós, por causa do pecado, não. Mas é atributo de amor. É amor verdadeiro. Não é? Você sabe amar? Ama sua netinha? De verdade? Então isso é amor. É igual ao amor de Deus. Uma escala menor e imperfeito. Então isso é um atributo que Deus comunica, Ele reparte conosco. Um atributo incomunicável de Deus. O que é? É uma qualidade de Deus que só Ele tem. Ninguém mais. Eu citei aqui a Trindade, o ser tripessoal. Só Deus é um ser que tem mais de uma pessoa. Onipresença de Deus. Onipresença de Deus.
Só Deus está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. A eternidade de Deus. Só Deus é eterno. O que é mais? O que mais que é eterno? Fala alguma coisa eterna. Os anjos são eternos? Não? Os anjos não são eternos? São ou não? Não. Os anjos foram criados. Teve uma época que não existia anjo. Quando, pastor? Quando só existia Deus. Deus é o único eterno. No princípio criou Deus as coisas espirituais, os céus, e as coisas materiais, a terra. Deus criou todos os anjos. E antes dele criar os anjos, não existia anjo. Só existia o quê? Só Deus. Os céus são eternos? Não? Tem certeza? E onde Deus morava na eternidade? Não, só existia Deus, não existia nem a morada das coisas celestiais. No princípio criou Deus. Então, tudo é criado, exceto Deus. Esse atributo de eternidade é uma coisa só de Deus. Isso torna os atributos incomunicáveis um pouco mais difíceis de entender. Porque os atributos comunicáveis a gente faz a relação, né? Você ama seu filho? Amo. Então Deus te ama como pai. A gente faz uma relação. Os incomunicáveis, nós não fazemos relações diretas. E é importante a gente conhecer os atributos incomunicáveis? Muito. Porque a gente vai descobrir o quanto Deus está acima de nós. Sabe por quê? A gente já deu a hora? Tocou o sinal? Tocou o primeiro sinal? Me controlem aí, tá? Me controlem. Por que é importante o atributo incomunicável? Porque no atributo incomunicável eu descubro o quanto Deus está acima de mim. E descobrindo o quanto Deus está acima de mim, eu me coloco no meu lugar. Só para finalizar isso e exemplificar, Isaías 40. Bíblia Comunitária. Bíblia Comunitária. Do lado esquerdo, na coluna de fora. Eu gosto dessa brincadeira, vocês não têm ideia como eu gosto. Isaías 40, verso de número 12 até o 14. Pode. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tornou a medida dos céus e Paulo? Quem recolheu na terça parte o pó da terra e pegou os montes em romana e os outros em balança de precisão? Quem o como seu conselheiro isso? Com quem concorreu no conselho para que lhe desse essa pensão? Quem instruiu na medida do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Olha só, as perguntas de Deus. Assim, vocês se acham bons, né? E aí? Quem foi meu conselheiro quando eu construí todas as coisas? Quem foi que disse para mim, a melhor coisa é fazer o mar de água e a terra de terra? Quem foi que disse que é melhor ter montanhas e vales, que isso vai gerar um equilíbrio no clima? Quem foi que deu essas dicas para o Senhor? Quem foi o conselheiro dele? Outra coisa. Quem que na concha, assim, na concha de sua mão, pode colocar todo o mar, pode medir o mar? Quanto mede o mar? Quantos palmos mede o mar? Não, palmos? Impossível. Deus não mede o palmo, ele mede na concha da mão. Quem?
com quem me comparareis? Nós temos um Deus completamente acima de nós. Alguns dos seus atributos revelam mais que poder, revelam a distinção de Deus. É mais que dizer que Deus é poderoso, ou que Ele é o Todo-Poderoso. É dizer assim, Ele é tão distinto de nós, é tão diferente de nós, que nós só podemos nos humilhar. A continuação desse texto diz assim: todas as nações são como pó, como uma gota d'água no balde. É Deus mostrando a sua superioridade. Hoje nós vemos a importância do conhecimento de Deus. A importância do conhecimento de Deus está em aumentar o meu amor por Ele, está em prevenir o mal que está em mim e em conceder ao meu coração os valores da vida eterna. Você conhece Deus a partir das Escrituras, porque a nossa teologia não é teologia natural, a partir da mente humana. É teologia a partir da revelação de Deus nas Escrituras. É de lá para cá. E é importante que você cresça nesse relacionamento, para que você entenda. E abrindo já a página para a aula seguinte, nós vamos começar estudando os atributos incomunicáveis de Deus. Está legal? Alguma pergunta? Quero dar as boas-vindas de novo, Débora, Vítor, que Deus abençoe. Tá? Quando se voltar, será bem-vinda novamente. Gostaria de ver aqui mais vezes, tá bom? Irmãos, aqueles que acharem que é interessante ter o livro, está em casa, está com os filhos, fiquem à vontade, é só me procurar, eu posso providenciar para vocês. Não fiquem preocupados em ter o livro para acompanhar as aulas. Eu acho que ele tem esse valor um pouco mais caro que a gente tinha planejado, tá? Mas estamos livres se você quiser convidar.